Reverbere, o podcast do Portal LC. Aqui, os professores Daniel Barral, João Domingues, Rafael Sérgio de Oliveira e convidados tratam de temas atuais em matéria de licitação e contrato. Olá, sejam todas e todos muito bem-vindos ao Reverbere, o podcast do Portal LC. Falamos dos estúdios da Omnivideo, sob a coordenação de Kiko Scartesini. Percebam que, inclusive, estamos num novo estúdio presenteado pelo Kiko, da Omnivideo, que nos deu essa estrutura agora mais moderna e a gente está adorando, espero que vocês também gostem. Esse é o episódio de número 15, meu nome é Rafael Sérgio de Oliveira e estamos aqui hoje com a nossa convidada especial, a Kathleen Feitosa Scartesini. Kathleen é assessora-chefe de gestão sustentável do Superior Tribunal de Justiça, é bacharel em Direito, com MBA em Gestão e Tecnologias Ambientais, é mestre em Administração Pública e pós-graduada no curso de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Fundação Getúlio Vargas. Kathleen, alegria ter você aqui, obrigado por aceitar o nosso convite e a gente estava realmente precisando falar desse tema de sustentabilidade na nova lei e não poderia deixar de ouvir outra pessoa que não fosse você. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Olá, Rafa. Muito obrigada pelo convite. Aliás, você estava me devendo esse convite. Que bom que você me convidou, porque eu adoro falar sobre sustentabilidade. É o tema que domina a minha vida profissional há mais de 25 anos. Então, para mim é uma grande alegria estar com vocês. Eu agradeço ao Portal LC, todos os seus integrantes, pelo prestígio, né, de estar aqui nessa noite para falar de um tema tão apaixonante. O prestígio é nosso, contar com você aqui. Infelizmente, nem o João nem o Barral puderam estar aqui hoje, mas eu trouxe aqui bastante coisa, inclusive de resultado de debate com eles, para a gente poder trazer aqui para a nossa audiência alguma visão desse tema que você já me falou. Isso é um tema que não é tão novo, mas para você que é um especialista no tema, porque muita gente ainda patina nessa questão da sustentabilidade e até mesmo tem dificuldade como aplicar, até uma questão conceitual. E aí eu começo fazendo essa pergunta para você. O que é ser sustentável, Kathleen? Sobretudo para uma organização e ainda mais pública. Rafa, ser sustentável é ser consciente. É a gente ter absoluta noção, ideia, né, do nosso papel como gestor público para a sociedade. Nós gerimos recursos, né, como nós dizíamos um dia desses, do alfinete ao foguete. Sim. Né? Então, recursos que podem significar pequenas e enormes despesas. Então, e esse recurso, ele é proveniente do imposto do nosso contribuinte. Verdade. Né? Como é que a gente sustenta a máquina pública? A máquina pública deve ser sustentada com muita consciência por parte de nós que estamos tomando conta desse recurso para a sua melhor aplicação e entrega de valor à sociedade. E aí você fala de uma coisa que sempre, talvez agora a gente esteja falando mais disso pela pandemia, o excesso de gasto que houve e tudo mais, que é uma questão de uma política fiscal do Estado. E a sustentabilidade toca, inclusive, nisso, né? O que me parece que não é só também uma questão de fazer uma boa compra, mas de bem usar o resultado daquela compra, daquela contratação. É isso mesmo? Ou seja, o desperdício se liga com a sustentabilidade. Com certeza. A sustentabilidade, ela tem um prisma muito ampliado, né? E aí eu vou aproveitar essa sua deixa para falar um pouco sobre as dimensões da sustentabilidade. Por favor, é uma coisa que eu já estava aqui anotadinho também. Se você me ela permite. já adiantou, gente. Porque normalmente quando a gente fala de uma agenda sustentável, a primeira coisa que vem à mente é o pilar ambiental. E a gente precisa realmente ampliar esse escopo. Né? O triple bottom line, o tripé básico, né, da sustentabilidade, um termo cunhado por um sociólogo inglês,
muito conhecido, John Elkington, trouxe esse termo para o universo privado, do mercado privado, né? Mas com o passar do tempo, nós tivemos grandes pensadores que trouxeram novas dimensões para esse conceito, como é o caso da sustentabilidade pelo viés cultural, viés ético. A gente falou recentemente da sustentabilidade previdenciária, quando fizemos a reforma do sistema brasileiro. Né? Você falou agora sustentabilidade fiscal, né? Sustentabilidade sob o aspecto jurídico-político, cunhado pelo professor Juarez Freitas, que aqui eu já deixo meu abraço para ele, né? Teresa Vilac, professor Ignacy Sachs, são assim, pensadores que trouxeram a amplitude do conceito que o gestor público precisa compreender. A minha compra, ela vai reverberar não apenas no aspecto ambiental, que está muito relacionado ao consumo, né? Mas também ao gasto, né? E todos os impactos que são trazidos por conta dessa contratação. Impactos que podem ser positivos e impactos que também podem ter um lado negativo. Tudo depende de como a gente vai conduzir esse processo. E a gente fala muito de sustentabilidade. E aí, já partindo para a nova lei de licitações, a gente vê que ela não fala... ela fala de sustentabilidade. E muito. Mas quando ela traz o princípio e quando ela traz o objetivo, que aí estamos falando do artigo 5º e do artigo 11, ela fala do desenvolvimento nacional sustentável. Qual é a diferença nisso entre sustentabilidade e desenvolvimento nacional sustentável? O desenvolvimento nacional sustentável é um termo que já vinha na lei anterior, né, na 8666, que nós estamos aí com minutos finais, né, para a sua aplicabilidade. Então, esse termo, ele tem como foco fomentar o desenvolvimento nacional, né? O termo, ele é para mim, bem explícito, né? Desenvolvimento nacional sustentável. Então, você tem margem de preferência, você tem aí alguns aspectos, né, que visam fomentar o mercado local, né, a economia dos estados, né, e tendo em vista aí tantos produtos importados que a gente vem dentro do nosso mercado competindo, né? Sustentabilidade, ele é um termo mais amplo, né? E, para de ser muito sincera, não existe bem uma conceituação básica do que é sustentabilidade. Inclusive, o relatório Brundtland, né, de 1987, que foi um grande relatório que trouxe a conceituação do termo desenvolvimento sustentável, ele traz no seu escopo o desenvolvimento das gerações, o fomento das gerações, o atendimento das necessidades atuais e das futuras gerações. Isso é o desenvolvimento sustentável. Então, o desenvolvimento nacional sustentável, ele trouxe, né, o nacional justamente para que a gente fomentasse o nosso mercado. E quem sabe essa fosse mais uma forma da gente crescer. Eu lembro de um acórdão do Supremo Tribunal Federal. Eu não lembro agora de cabeça, eu prometo à nossa audiência que eu vou deixar aqui depois na descrição do episódio qual é esse julgado, mas é um julgado relevantíssimo que foi relatado inclusive pelo ministro Celso de Mello. E ele falava dessa questão que você bem destacou da questão nacional, inclusive dizendo que havia ali uma questão de ponderar, às vezes, a sustentabilidade com o desenvolvimento econômico, né? Ou seja, de que as duas partes, às vezes, inclusive, vão conflitar e que deve-se resolver ali essa colisão, né? Melhor falando aqui, não é propriamente um conflito, mas sim uma colisão, resolver essa colisão ali buscando o caminho que, sim, dê o desenvolvimento, mas o desenvolvimento nacional, o crescimento econômico, mas sem perder de vista a sustentabilidade. Porque muitas vezes, vários aspectos. Exatamente, porque muitas vezes a gente coloca esses aspectos de sustentabilidade em caminhos como se fossem coisas opostas, né? A exemplo, e aí talvez a gente já possa entrar em outro tema,
Mas a exemplo de questões como eu vou comprar mais barato porque se eu comprar o sustentável é mais caro. E até que ponto isso é válido, né? Você pegou a minha deixa e isso não vale. Ser sustentável, comprar um produto com critério de sustentabilidade, primeiro que é uma obrigação do gestor. Eu não tenho como fazer uma compra que é insustentável, né? Senão eu estaria fazendo uma compra ilegal. E você ressalta também, nós já conversamos sobre isso, que não é só uma questão de legalidade, até mesmo de constitucionalidade. Exatamente. E aí, então, eu aproveito você citar o acórdão do Supremo, que eu também quero saber qual é, tá, né? Mas relembro aos nossos ouvintes, né, as pessoas que estão nos assistindo, sobre o artigo 225 da Constituição Federal, que é dever do poder público cuidar, né, do meio ambiente. E quando eu falo meio ambiente, entenda-se, é um ambiente que está ao meu redor. Não é apenas a biodiversidade, a natureza, mas tudo que compõe esse meio ambiente onde nós vivemos. Não se trata de uma opção, se trata de uma obrigação, como você bem falou, vem, né, como princípio mandatório. Né? Mas, voltando à questão sobre o que é mais caro e o que não é mais caro, eu diria o seguinte, né? O que é mais caro? Você fazer uma licitação daqui a 6 meses porque você comprou um produto pelo menor preço, sem considerar diversas outras características que iriam trazer para você vantajosidade, economicidade, durabilidade. Quando você olha para todos esses passos, eu não estou olhando para o preço individualizado, independente de outros aspectos. Assim fica muito fácil fazer, Rafa. Mas não é assim que a gente, gestor público, né, faz uma contratação. Né? A gente tem que considerar todos esses aspectos. Então, eu já ouvi muito de gestores exatamente isso. Mas se eu for com critério de sustentabilidade, vai ser mais caro. E a resposta que eu sempre dou é essa. O que é mais caro para você? É iniciar um novo processo? É comprar sabendo que você pode estar comprando de alguém que tem um produto ilegal, que não faz a rastreabilidade, né, de um produto, de um material, de uma matéria-prima? É você comprar de quem usa, por exemplo, a mão de obra escrava? É isso que a gente quer? Isso é um verdadeiro contrassenso, né? A partir do momento que o Estado despende muito recurso para combater tudo isso, pela fiscalização, como você falou, do auditor fiscal do trabalho, do fiscal do IBAMA, despende muito recurso para combater esse tipo de coisa e na hora de comprar isso se torna irrelevante. Na hora de fazer contratação isso não é relevante para o Estado. É um verdadeiro contrassenso. Eu acho que sai muito mais caro para a instituição ter seu nome desgastado junto à imprensa, junto à sociedade civil, em razão da gente estar admitindo certos comportamentos que, por outro lado, a gente combate com tanta veemência. Uma coisa que você também já falou numa conversa que nós tivemos era sobre as questões, por exemplo, dos ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. E aí eu queria te questionar também sobre isso, porque nós falamos aqui de obrigação legal, de obrigação constitucional, mas até mesmo de uma inserção do Brasil num mercado internacional. Falamos da Agenda 2030, mas o Brasil é signatário e tem buscado ser cada vez mais signatários, inclusive de acordos relativos a compras públicas, a contratações públicas, e quase todos eles, todas as organizações sociais, todas as organizações internacionais, e às vezes até em acordos bilaterais, o tema da sustentabilidade parece-me estar sempre presente. É isso mesmo? Não é um tema de momento, eu diria a você, é um tema fundamental para a sobrevivência das instituições. Hoje a gente está vivendo um momento muito delicado no nosso país, não somente aqui, a gente vê situações muito parecidas na Inglaterra, Israel, França, Itália, né? Mas o que a gente pode tirar, né, de lição de tudo isso? Se a gente não se unir como povo,
né? Povo de um planeta só, porque não temos dois. Como nós vamos alcançar melhores índices? Como é que a gente vai conseguir reduzir o índice de pobreza, o índice de fome? E por aí vai. O gestor pode pensar, puxa, esse tema está muito distante de mim. Não, não está. Está dentro da sua cidade. Está dentro do seu quadrado, basta você olhar para o lado, né? E a Agenda 2030, que você bem colocou, é um movimento global, da qual o Brasil não se eximiu de fazer parte, muito pelo contrário, o Brasil sempre foi protagonista, né, na questão de sustentabilidade, envolvendo principalmente o viés ambiental. Né? Então, é um esforço, a Agenda 2030 é um esforço coletivo para o planeta, para a paz e para a prosperidade, que somente pode ser alcançado por meio de implementação de parcerias. Que parcerias são essas, Rafa? O poder público, são as grandes empresas, as pequenas empresas, sou eu, é você, é o gestor que está em casa nos ouvindo. Né? Uma confluência de vontades no sentido de que a gente tenha mais responsabilidade com o nosso planeta. Vamos agora para a nova lei de licitação. Vamos. Afinal de contas, esse é o nosso tema, né? Sustentabilidade na nova lei de licitação. E o ponto que eu queria trazer é que, tudo bem, nós temos um princípio, nós temos um objetivo, e a minha pergunta, ela começa pelo seguinte: é um princípio, tá lá, e o princípio é mandatório. Princípio do Desenvolvimento Nacional Sustentável, gente, tá lá no artigo 5º da Lei 14.133 de 2021. E, ao mesmo tempo, como objetivo da licitação, veja que interessante, acho até um pouco estranho, mas parece-me que isso é um objetivo da contratação. E aí, como objetivo, está lá como objetivo da licitação incentivar. Ele coloca a inovação, que é outro aspecto, inclusive, que alguns colocam dentro do espectro da sustentabilidade, e o desenvolvimento nacional sustentável. De modo que há um princípio do desenvolvimento nacional sustentável e há um objetivo da licitação que é incentivar o desenvolvimento nacional sustentável. E aí a minha pergunta é, primeiro, a quem se destina esse objetivo? Quando a lei coloca esse objetivo, o que é que ela quer? Ela quer colocar que, pelo fato de a contratação exigir requisitos ou beneficiar requisitos sustentáveis, ela quer inclusive que o Estado use ali aquilo como para fomentar aquela prática na iniciativa privada, ou o foco é estimular esse desenvolvimento nacional sustentável para dentro, ou seja, pelo uso de materiais sustentáveis no poder público? Ou não se pode separar uma coisa e outra? Rafa, eu diria que um pouco de tudo, né? Primeiro que inovação e sustentabilidade, né, desenvolvimento nacional sustentável, são coisas que caminham juntas. Não tem como eu ser sustentável se eu não inovar. Verdade. Afinal de contas, eu estou falando de uma quebra de paradigma. Eu estou parando agora, pessoal, a gente tem que pensar diferente. Eu não posso mais tocar a máquina pública do mesmo jeito que eu vinha tocando nos anos 70, 80, 90. Claro. E quanto a gente estagnou. Claro. A gente precisa pensar diferente. Para pensar diferente, nós precisamos inovar. Sim. Muitas vezes a inovação, Rafa, não é apenas trazer uma solução por meio de aplicativo, né? É pensar diferente, é deixar de comprar. Você falou uma coisa que é muito comum as pessoas identificarem inovação com tecnologia. Exatamente. E às vezes ela está no mero procedimento. Exatamente. E que, veja, quantas inovações a gente já trouxe no nosso processo de trabalho, como, por exemplo, a virtualização dos nossos processos administrativos, judicantes, enfim, de acordo com a missão de cada órgão. Isso trouxe como resultado uma série de benefícios que nem todo mundo aproveitou. Porque se eu tenho menos papel, eu não preciso tanto de material de expediente. Se eu tenho menos material de expediente, será que eu preciso dos mesmos contratos de manutenção que eu tinha para o excesso de máquinas que eu precisava em razão do uso de determinado produto? Uma coisa vai puxando a outra. Eu tenho que ser inteligente bastante para aplicar o meu recurso em medidas de segurança, por exemplo.
em trazer softwares melhores, hardwares melhores, e sistemas de monitoramento melhor para avaliar a efetividade das políticas públicas, né? Eu ainda pego os gestores, né, repetindo procedimentos, como ele fazia há 10 anos. Sim. Precisamos repensar. Sim. Precisamos parar e refletir se a gente quer continuar esse mesmo padrão comportamental. E aí eu volto num ponto e me permito aqui falar um pouquinho mais, claro, por favor, sobre a dimensão cultural da sustentabilidade. A gente precisa respeitar o tempo de transformação da sociedade, sem deixar de olhar o tempo de regeneração que o planeta está precisando. Sim. Então, uma coisa depende da outra. Sim. É função nossa, gestor, pensar diferente. Ou seja, a gente tem que respeitar o tempo de cada um, mas não pode deixar de lembrar de que esse tempo tem um limite, né? Porque cada vez mais o meio ambiente, né? Os recursos naturais estão sendo degradados. Agora, você falou uma coisa aí quanto a essa questão cultural, e aí eu acho realmente um ponto que há ali, né, a lei falar que a licitação é voltada para incentivar o desenvolvimento nacional sustentável, há também uma mira na iniciativa privada, né? Porque, por exemplo, quando você falou, a gente pensava em sustentabilidade, era comprar o papel. Aí, vamos comprar papel agora reciclado. Então, você já está estimulando o mercado a dizer, olha, faça um papel reciclado, porque o poder público, inclusive, confere benefício numa licitação se o papel for reciclado. É um ponto. E aí nós evoluímos já para... Não, nós não usamos papel. Você tem que entrar no sistema, você tem que ter um token, você tem que ter E isso leva a cultura para a empresa também. Quer dizer que agora eu não preciso nem mais de uma impressora para mandar aqueles documentos. Não, você pega, faz, assina digitalmente com o seu token e manda. Não precisa, é só o PDF. Né? Não é mais agora, a gente nem fala mais, é colocar no papel, a gente fala colocar no PDF. Que é isso que vai. E há essa questão cultural. Mas isso também é uma questão cultural dentro do órgão. E era outra coisa que eu acho relevante da nossa conversa, e eu queria que você trouxesse, que era esse planejamento. Porque muitas vezes a gente pensa, e você tem alguns exemplos muito interessantes, que a gente pensa em fazer algo sustentável, fazer uma contratação sustentável. E quando a gente vai implantar aquilo, as pessoas não recebem bem. Então é preciso considerar também esse elemento no planejamento da contratação, a implantação do uso do material sustentável, de uma prática mais sustentável, como, por exemplo, sair do papel e ir para um processo digital. Eu vou te responder, não sem antes falar que quantos por cento, né, qual o percentual que as compras públicas representam hoje no nosso PIB. Claro. Né? Nós temos dados aí de 10, 15, até 20% em alguns anos lá atrás. É claro que a gente tem condições. Tem um amigo nosso, você vai lembrar, você conhece ele, o Tiago Bergman. Um querido amigo, mandar um abraço pro Tiago. E o Tiago fala, e é verdade, ele uma vez eu não converso com ele, Tiago, vamos ver de onde saem esses dados. E assim, é um dado que a gente não é muito preciso, né? E você falou bem, varia, vai de 10% a 20%. Exatamente. Variando, inclusive, de estado para estado, né? A OMC diz que no mundo, o PIB do mundo, 20% seria contratação pública. É uma loucura isso. Muita coisa. Então, será que a gente tem condições de incentivar a mudança do mercado privado, exigindo melhores práticas? Temos. E o mercado privado, quero te dizer, já está nessa onda há um tempão com as práticas ESG, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Eu acho até uma certa pretensão, uma certa soberba da compra pública, porque é bem o que você falou. Muitas vezes, quando a gente vai adotar aqui, o mercado privado já está... Já adotou há mais tempo, porque o recurso é próprio. Né? E quando você mexe, né, com o seu bolso, o nível de responsabilidade é 100 vezes maior. Com certeza. Né? Então,
é natural, né? Um movimento natural. A partir do momento que eu passo a exigir, o mercado passa a responder, porque o mercado quer vender. Claro. Né? Então, quando eu passo, por exemplo, a exigir nas minhas compras a observância do CTF, Cadastro Técnico Federal, para atividades potencialmente poluidoras, o que está previsto na normativa do IBAMA, eu estou comprando um produto que ele está sendo fiscalizado, né? Que ele está sendo olhado. Então, se eu coloco no site do órgão, né, da organização, olha, para as atividades potencialmente poluidoras será exigido CTF, eu já estou dando esse aviso ao mercado. Sim. Eu já estou dando um incentivo, um fomento para que o mercado se adapte, porque ele vai querer vender para mim, né, que sou serviço público. E a segunda parte da pergunta, é claro, o planejamento é passo fundamental de uma contratação sustentável. Não adianta, Rafa, eu comprar uma resma de papel não clorado, reciclável, feita de 70% para pós-consumo, se eu estou comprando num quantitativo que eu não estou precisando, né, excedente ou insuficiente. Porque, veja, eu estou ali para atender a sociedade. Então, se falta recurso, eu também estou fazendo uma compra insustentável. Né? A gente precisa deixar isso claro, porque muitas pessoas acham que sustentabilidade é economia o tempo inteiro. Né? É claro que ninguém quer desperdiçar, mas nós precisamos atender a sociedade. Né? Então, o planejamento, ele é um passo essencial, eu diria a você que é o passo mais importante. E aí vou te dar como exemplo um caso que aconteceu aqui na região do Distrito Federal, no Hospital Universitário de Santa Maria. Esse caso, você pode googlar, né, como dizem outros, que você vai encontrar vários elementos. Né? O hospital adquiriu um aparelho de ressonância magnética, mas esqueceu de combinar com o pessoal das instalações. Sim. Quando o aparelho chegou, não tinha onde colocar o aparelho. Né? Esse erro talvez seja clássico. Nossa, eu acho que... N casos, né? A gente teria aqui para contar. Né? Depois de anos, até ser licitado, até ser feito o projeto, né, da sala de instalação, da sala onde iria operar o aparelho de ressonância magnética, né, se deram conta que não havia treinamento para os profissionais que iriam operar o aparelho. Mais um tempo, até que se fizesse um projeto, fizesse a capacitação, desse o treinamento. Quando foram ligar o aparelho, a peça estava quebrada. Até que se trocasse, porque era um aparelho importado. Levaram-se aí mais de 5 anos, a população sofrendo com essa falta de planejamento. Com a ausência do equipamento, que seria muito útil, né, para muita gente. E qual foi a falha desse processo? Planejamento, comunicação. Né? Você vê muita falha nos processos de contratação e de aquisição quando uma área não fala com a outra. Uhum. Então, de repente, eu estou adquirindo carro quando eu tenho meta para redução de combustível. Né, e o plano de logística sustentável nos traz isso. Depois, daqui a pouco, se você quiser, a gente fala também um pouquinho sobre isso, que é muito interessante, né? O raio-x das nossas despesas. Ou seja, os demandantes, eles precisam convergir. Eu só tenho um plano estratégico institucional. Eu só tenho uma missão dentro da minha organização. Todos nós devemos convergir para o mesmo lugar. Senão nós não vamos alcançar, né, o que mais queremos, né, que é o atendimento à sociedade. Eu acho isso fundamental, né, porque assim, é de fato uma coisa, tem que ter planejamento e tem que saber que aquela prática na organização vai sofrer resistência. Então você tem que trabalhar, olha, vamos comprar caneca e cortar o copo descartável. Ótimo, mas você tem que trabalhar isso, tem que fazer um trabalho para que as pessoas saibam que agora vai ter que ter cuidado com aquela caneca, vai ter que lavar, enfim. E isso vai ter resistência. É importante que essa contratação seja precedida de um plano de implementação daquela nova cultura sustentável dentro do órgão. Eu diria a você que a questão cultural é algo que tem que começar a contar nos planos de risco. Sim. Porque você precisa de ações mitigatórias para que isso não aconteça. Eu preciso do apoio da alta administração, Sim. eu preciso de um plano de comunicação interno, efetivo, eu preciso do alinhamento de indicadores individualizados,
né, por a unidade de gestão, para que eu possa alcançar melhores resultados, porque ninguém consegue melhores resultados, né, alcance de metas, apenas porque a unidade de sustentabilidade está fazendo um excelente trabalho. Não. A organização, ela é um sistema. Todos têm que ir em direção ao mesmo objetivo. Essa questão cultural, ela é fundamental, porque não conheço conheço inúmeros casos de inovações que vieram, vamos fazer diferente, como, por exemplo, a adoção da modalidade de terceirização de transporte, mas que não foi bem trabalhada dentro da organização, e o que aconteceu? Né? Voltou-se à modalidade anterior, que era da frota própria, porque você não contava com a resistência, cultural. Seguida. E por que a resistência existe, Rafa? Porque nós não queremos sair da nossa zona de conforto. Correto. Nós queremos continuar da mesma forma, né? Com material à disposição, uma impressora para cada servidor, né? E assim por diante. Mas esse tempo já passou, a gente precisa se atualizar, pensar num mundo mais globalizado, claro, e no papel de cada um de nós para que a gente tenha um cenário diferente do cenário da pobreza. Só lembrando que o papel de cada um de nós não é o papel não, viu, gente? O que ela quis dizer é o papel no sentido, né? Só uma brincadeira. Mas, e aí, a nova lei de licitação, então, traz alguns instrumentos, eu diria, para implantação desse princípio, para alcançar esse objetivo do desenvolvimento nacional sustentável. E muita gente, quando fala da sustentabilidade, do desenvolvimento nacional sustentável, sempre centra naquilo que é especificação do objeto. Eu tenho que especificar um objeto sustentável. É isso? Basta isso? Quais são os mecanismos que a lei oferece, que você acredita aí, para que se implantar um desenvolvimento nacional sustentável? Rafa, eu volto ao princípio de tudo. Sim. Planejamento estratégico. Claro. Junto com ele, você tem os planos auxiliares, né? Instrumentos de governança que vão compor a tua estratégia. E eu tenho governança de contratações. Se eu quero governança nas minhas contratações, eu preciso de alinhamento entre os meus planos setoriais. Do que eu estou falando? Eu estou falando de um plano de logística sustentável bem elaborado, eu estou falando de um plano de obras, plano de comunicação, plano de capacitação, um bom plano diretor de tecnologia da informação. Então, todos esses instrumentos, eles têm que convergir. E esse é o primeiro instrumental que a lei te dá. E está previsto lá, artigo 11, parágrafo 1º, me corrija se eu estiver errada. Isso. Né? Num segundo momento, o que a lei traz? A lei traz a importância do ciclo de vida para a seleção da proposta mais vantajosa. E aí, se você quiser, a gente já dá uma palhinha sobre isso. Por favor, já está na hora. E aí eu faço questão de te dizer um negócio. Não é novidade. Ciclo de vida não é novidade para nós. Vamos nos remeter, voltar alguns anos, né, na IN número 1 de 2010, editada pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. A IN 1 de 2010, lá atrás, olha, fazem 12 anos, ela já trouxe para nós várias considerações a serem feitas quando eu vou adquirir ou fazer uma contratação. Eu não posso comprar um ar-condicionado com selo de eficiência D, C, porque vai gastar mais energia para a minha instituição. Correto. Eu tenho que observar o uso eficiente da energia, a eficiência hídrica, né? Se o material, ele usa, por exemplo, uma tinta tóxica, é melhor ou é pior para a organização? Tudo que está dentro de uma organização afeta a saúde do servidor, afeta a saúde do colaborador, inclusive daquele que é atendido pelo órgão público. Então, eu tenho que considerar todos esses aspectos. Vamos dar precisamos reler a IN número 1. A SEGES precisa revisitar a IN número 1.
né? Porque com certeza ela tem um papel muitíssimo importante quando a gente fala de ciclo de vida do objeto. O ciclo de vida do objeto compreende, né, desde o momento que eu extraio a matéria-prima até a gestão do resíduo sólido. Então eu extraio, eu produzo, né, eu tenho uma parte de logística que é importantíssima, como é que o produto está chegando até você, né? Até o resíduo gerado decorrente do uso daquele produto ou daquela contratação. E aqui, para falar de logística e também ciclo de vida e também dimensão cultural da sustentabilidade, é um pacotão, hein? Vou dar um exemplo que o meu amigo Marquinhos Bliacheres, da AGU, um beijo, Marquinhos, para você, gosta de dar, né? É um exemplo para mim que ele é muito elucidativo, né? Que é a aquisição, na verdade, de um produto alimentício para a região norte, por uma unidade gestora da região amazônica. E não foi respeitado, por exemplo, a tradição alimentar daquele público que seria abraçado receberia aquela contratação. Enfim, ganhou uma empresa de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, inclusive o estado do Marquinhos, né? Lá o povo gaúcho, maravilhoso. E, veja, para a região norte, que come peixe de rio. Você imagina a logística, né, desse alimento ter que sair da região sul e ir para a região norte. Então, você já conta aí já um elemento que tinha que ser considerado. Claro. Né? Então, a gente precisa ter um olhar mais sistêmico para as contratações. Então, quando eu falo em sustentabilidade, não é só especificação. E você falou uma coisa, né, que a gente tem, primeiro... o parágrafo 1º do artigo 34, que foi o que você mencionou, que ele fala que os custos indiretos devem ser considerados no critério de julgamento de menor preço ou maior desconto. Porque, de fato, a gente faz um critério. Quanto é o equipamento? É tanto. Pronto. Agora, você não colhe, não aproveita para dizer quem se comprometer a recolher aquele equipamento, como você falou, ou seja, o resíduo, eu acabei, eu não quero mais, olha, terminou aqui, quem vai pegar o resíduo aqui e levar, você se compromete, empresa. Isso tem que ser precificado e contar na fórmula do preço. Qual é o tempo que você se compromete a fazer com que esse equipamento persista aqui comigo? Qual é o consumo de energia desse equipamento, que já entra aí também? Então, veja que na questão do menor dispêndio, né? Você veja que tudo isso a lei traz e que não está relacionado necessariamente à especificação e que pode ser usado. O outro elemento também, que nós também já conversamos sobre ele, que é o artigo 26, inciso 2, que fala da margem de preferência, e eu gosto de chamar a margem de preferência verde, que é para produtos reciclados, recicláveis ou biodegradáveis, né? Então, a lei traz todas essas possibilidades e o gestor deve usá-la como mecanismo de implantar o tal princípio do desenvolvimento nacional sustentável. Com certeza. Você vê aí que é uma junção de elementos. Né? Eu tenho como primeiro critério para uma licitação sustentável, Rafa, o alinhamento institucional. E eu estou falando dos planos. Plano estratégico, planos setoriais, como eu já comentei. O segundo passo é o planejamento. Dentro do meu planejamento, eu tenho o quê? Estimativa de quantidade. Né? Então, eu preciso saber a minha série histórica. Isso é fundamental para toda e qualquer contratação. Considerando análise de cenários internos e externos. Em que ponto a minha organização está. Né? A questão da escolha da solução, que é fundamental, porque muitas vezes eu estou escolhendo uma solução que está demodé, né? Ela já não combina mais com os meus atuais processos de trabalho. Né? Então, planejamento que inclui estimativa, quantitativo, escolha da solução, eu tenho plano de riscos, eu tenho também a gestão dos resíduos gerados. Eu vou te dar um exemplo aqui que é muito positivo com relação à questão que envolve
todo esse ciclo da contratação, porque na verdade é disso que nós estamos falando, Sim. né? O ciclo da contratação, o ciclo de vida do objeto. A Justiça Eleitoral tem um projeto interessantíssimo, né, de descarte ambientalmente adequado dos materiais de eleição. Eu estou falando de a época, né, quando esse projeto iniciou lá atrás, e eu tive uma grande alegria de ter participado dele junto com a equipe da Justiça Eleitoral, que eu aproveito esse momento aqui para registrar o meu agradecimento como cidadã e como servidora pública. Já tivemos a oportunidade de ministrar aula lá e é um pessoal qualificadíssimo. Né? Muito qualificado. Eu acho que todo servidor público deveria fazer um estágio na Justiça Eleitoral, porque as contratações elas têm que sair assim, ontem. Né? Então, deixo meu abraço aqui para o Rafael Azevedo, que é coordenador de logística do TSE, e topou comigo essa parada. E tem um período, né, porque a Justiça Eleitoral ela passa por um período de um trabalho muito intenso, assim, que requer uma logística que não pode, que claro, pode falhar, mas os planos de continuidade do negócio tem que estar muito bem estruturado, porque é ali, aquele momento, é agora e tem que acontecer. Exatamente. Então, o ano da eleição, praticamente você distribui urna, né? Claro. Você está cuidando da logística. No ano de não eleição, você está licitando. Né? Então, é um ritmo muito acelerado, né? Com uma alternância de gestões a cada 2 anos, ou até períodos menores, em razão da composição do TSE. Mas eu queria dar o exemplo, né, desse descarte de material de eleição que envolve aí urnas eletrônicas. A urna ela tem um período de vida útil de 10 anos. Depois disso, ela não pode sofrer mais upgrades. E veja que interessante. Há um tempo atrás, né, quando esse projeto não existia, né, todos os tribunais regionais eleitorais armazenavam urnas velhas. Quando você armazena urna velha, você não simplesmente coloca num quartinho, né? Requer um galpão. Galpão com a despesa de água, de luz, de vigilância terceirizada, né? Entre outros custos indiretos, né? E pelos idos de 2006, né, nós lançamos a Justiça Eleitoral lançou esse projeto, na época eu estava lá, e foi lançado um edital, né, onde a urna ela foi mapeada, digamos assim, ela foi desconstruída, né, e cada componente da urna foi catalogado com a indicação de reciclagem para onde esse material poderia ir. Né? Resultado, né? Acho que já estamos no 4º ou 5º descarte, eu me sinto parte desse projeto com muito orgulho. As urnas são recolhidas, vão para São Paulo, são descaracterizadas e os materiais são encaminhados para indústrias no mundo inteiro, onde você tem a reciclagem desse material. Nós temos determinados componentes que são reciclados muito em até legal. 98%. Então, assim, uma indicação altíssima do potencial que o serviço público tem, claro. Rafa, de inovar. Claro. E veja, eu estou completando o ciclo. Claro. Eu não estou fazendo um ciclo aberto, ou seja, do momento da extração até o aterro. Isso não existe mais. Eu estou voltando o material para a cadeia de produção. Claro, verdade. Bem, a gente já passou do tempo. Como só ia acontecer, eu queria te passar a palavra já, te agradecendo e fazer suas considerações finais, mas se eu pudesse, eu deixaria e vou tentar delimitar para você nos responder nessas considerações finais o seguinte: o que faltou na nova lei de licitações em matéria de sustentabilidade? Eu sou suspeita porque você conhece a minha trajetória. Eu sou uma grande defensora do plano de logística sustentável como um instrumento de governança das contratações. Né? E a gente vê isso claramente na resolução 347 e 400 do CNJ e a portaria 8678 da SEGES. E quando a lei de licitações, no artigo
34, parágrafo 1º, fala dos instrumentos de governança, eu senti falta de um plano de logística, que eu acredito que seja essencial para todo e qualquer órgão, em qualquer esfera, né, federal, nível de esfera. Eu acho que é o artigo 11, não? Artigo 11? Artigo 11, desculpa. Parágrafo único, isso. Desculpa, confundi com o 34. O número de artigo não é fácil, não. Não, eu exijo certo tempo. Olha lá. E eu senti falta desse desenho, né? Eu sinto falta ainda de que a norma, né, que exige planos de logística sustentável ainda não tenha chegado, né, em municípios, né, porque eu acho que vai agregar muito valor às contratações. E é claro que a gente está dependendo aí de algumas regulamentações, né, que todos nós estamos aguardando ansiosamente os passos das sedes. Eu acho que virão em breve, e a SED tem trabalhado arduamente para sair os regulamentos. Claro que acaba sendo... acaba vindo primeiro aqueles que são indispensáveis para aplicar a lei. Mas eu posso fazer um pedido? Sim. A revisão da IN número 1 de 2010, que vai auxiliar no artigo 11 com relação ao ciclo de vida do objeto. Claro, é verdade. Que o pessoal da SEDES, então, nos escute e, quem sabe, né? Oxalá. Minha amiga, muito obrigado. Alegria grande receber você aqui. Foi muito elucidativo, realmente é um tema muito novo. Eu aprendi muito com você na nossa conversa anterior e aqui no podcast também. Muito obrigado. Obrigada, Rafael. Obrigada, Portal LC. E essa entrevista ficou com gostinho de quero mais. Sim, porque é um tema que ainda tem muita coisa pra gente falar, né? Quem sabe a segunda edição. Vamos nessa. Gente, a você o nosso agradecimento especial pela sua audiência. Não deixe de se inscrever no nosso canal, assistindo aqui o Reverbere em formato de videocast, ativar o sininho e se você gostou, por favor, deixa o seu gostei aí, o seu like, porque fazendo isso, esse conteúdo reverbera mais ainda na plataforma do YouTube. Também não deixe de acompanhar, se for a sua opção, acompanhar o Reverbere no Spotify. Agora lá só em áudio, no perfil do Portal LC Reverbere. É sempre uma alegria poder contar com a audiência de vocês e logo voltamos com mais um episódio do Reverbere, o podcast do Portal LC. Até lá. Reverbere, o podcast do Portal LC.